apresentar um caso do Hospital dos Servidores do Estado de um paciente com relato de um infarto inferior recente. Paciente masculino, 56 anos, hipertenso, não tabagista, que vinha em uso de Aécio, losartan, atenolol e nitrato. Ele veio com esse encaminhamento do médico, com essa história então, de um infarto inferior recente e dor pós-infarto, angina pós-infarto. O ecocardiograma mostrava uma função sistólica do ventrículo esquerdo normal, com uma cinesia inferior e hipocinesia inferolateral. O eletrocardiograma, sem alterações isquêmicas agudas, alterações inespecíficas, eixo elétrico normal, extrasístole atrial, sem outras alterações. A ventriculografia mostrava o ventrículo com função preservada, sem um déficit contrátil segmentar. Normal a ventriculografia. O cateterismo foi feito pela via femoral. Aqui a gente vê em oblíquo anterior esquerda, coronária direita, cateterizada com catéter multipurpose, mostrando uma lesão segmentar grave no terço médio, numa coronária de calibre reduzido. Em oblíquo anterior direita, a mesma lesão. Coronariografia esquerda, em OAD, a gente vê aqui que tinha uma lesão obstrutiva grave no terço distal da circunflexa e um subramo da primeira marginal ocluído. Em PA cranial, a gente vê aqui na descendente anterior uma obstrução moderada grave no terço proximal, comprometendo a origem da primeira diagonal. Bom dia, estamos aqui na sala 2 do Hospital Servidor do Estado. Vamos apresentar um caso já iniciado pelo Dr. Duque. É um paciente jovem, multiarterial, com uma história de infarto e angina pós-infarto, que nós recebemos. É um paciente do nosso dia a dia, com múltiplas lesões e exames que nós não sabemos muito bem como avaliar, principalmente o multiarterial, o que fazer com ele. Vamos usar esse recurso do IFR para análise de isquemia em paciente multiarterial e o que fazer com essas lesões. Nós aqui começamos com um paciente que tem na artéria descendente anterior, tem uma lesão pela angiografia grave proximal, numa extensão em torno de 26, 28 milímetros, com uma diagonal de médio porte e que nós fizemos já uma avaliação pelo IFR nessa lesão da diagonal. Por favor, doutora Maria Cristina, seus comentários em relação ao IFR da diagonal. Bom dia. Eu gostaria de ver o slide, por favor, porque antes da gente falar de IFR, é bom a gente recordar a base fisiológica da isquemia miocárdica. É importante a gente saber que para ter isquemia precisa ter diminuição de fluxo. Como para se medir fluxo no laboratório de hemodinâmica é muito complexo, muitas variáveis interferem no resultado, além de não ter um valor normal, único, ser uma faixa de valor normal, nós resolvemos que o FFR, que é uma medida de pressão, e que é o gold standard para avaliar isquemia nos guidelines de hoje em dia, poderia inferir o fluxo medindo pressão, diferenças de pressão entre o proximal e o distal de uma lesão. Isso é importante a gente recordar, porque o IFFR, que é o nosso gold standard, só pode medir fluxo, só pode inferir o fluxo, assim dizendo, quando a gente tem vasodilatação máxima. Ou seja, para alcançar esse momento de vasodilatação com resistência zero, resistência constante, resistência baixa, a gente precisa de um potente vasodilatador, utilizando, que no caso é a adenosina. E existia um momento da diástole, esse momento ocupa mais ou menos 70% do período diastólico, aonde, durante o ciclo cardíaco, neste momento, essa resistência é tão baixa que consegue
ser similar ao que ocorre com a adenosina quando a gente aplica em todo o ciclo cardíaco. Então, diante do desenvolvimento de um software, a gente conseguiu captar essa diferença pressórica que ocorre unicamente neste período diastólico. E isso demorou Instantaneous Flow Reserve, que era a medida da diferença pressórica ocorrida unicamente na diástase, sem a necessidade de aplicação de um vasodilatador, porque naquele momento a resistência é mínima e constante. Mostra o próximo, por favor, slide, por favor. Então, aqui a gente entende exatamente isso. A gente entende que no FFR, a medida durante a avaliação da diferença pressórica ocorre durante todo o ciclo cardíaco, como ali explicado. Enquanto no IFR, a gente vai ver que ocorre apenas na fase diastólica, onde lá embaixo, a última curva, que é a curva de resistência, a gente vê que a resistência naquele momento da medida do IFR é mínima. E essa é uma fórmula matemática desenvolvida, foi introduzida no software, dentro do equipamento da Vulcano, para a gente poder fazer análise. Ok, vamos dar seguindo então, o que mostra a nossa diagonal. Então, colocando a corda guia do FFR ou IFR, é a mesma corda guia, no leito distal, pós-lesão da diagonal, e medindo o IFR nessa posição, sem aplicação de adenosina, por favor. Estamos medindo. A gente obtém um resultado de 0,98, é um resultado para o IFR, onde o ponto de corte é 0,90, francamente negativo. Após a análise da diagonal, nós passamos a corda através da lesão da descendente anterior e registramos o IFR desta lesão. Então, os diversos estudos do IFR correlacionando com o FFR mostraram que o ponto de correlação do 0,80 do FFR com o IFR caía para o IFR em 0,90. Então, esse é o nosso ponto de corte. Então, tudo que está, no caso, abaixo de, inclusive, 0,89 é positivo, tudo que está acima de 0,89 é negativo para a isquemia no IFR. Mas nós temos uma área cinzenta. Essa área cinzenta era a área da dúvida, como existe a área da dúvida no FFR também. Então, temos essa área da dúvida no FFR. Baseada em quê? Próximo slide, por favor. Baseada em que, abaixo de 0,86, o IFR tem um altíssimo valor preditivo positivo para a isquemia. E acima de 0,93, altíssimo valor preditivo negativo para a isquemia. No entanto, nesse meio desta área aqui, nós temos entre 0,86 e 0,93, exatamente, nós temos metade dos nossos pacientes positivos e negativos. Então, neste momento, se a gente encontrar um valor igual a esse aqui, a gente é necessariamente obrigado a partir para o método do FFR, que a gente chama terapia de avaliação híbrida. Próximo, por favor. Exatamente isso que a gente vê. Abaixo de 0,85, tratar, acima de 0,94, não tratar, e a terapia híbrida que a gente passa para o FFR. Vamos medir, por favor. Descendente anterior. (0,93), nós estamos na zona híbrida. Nós já fizemos algumas medidas, elas se repetiram, 0,92, 0,93, 92, 93, na descendente anterior, nós vamos começar a adenosina. Após a infusão de adenosina a 140 microgramas por minuto no paciente, nós encontramos um FFR, no caso, positivo para a isquemia, de 0,79, como manda a nossa terapia híbrida, tá? E vamos prosseguir, então, indiscutivelmente positivo, tá? E vamos prosseguir, então, o tratamento desse paciente. Interessante como vocês viram, duas medições de avaliação fisiológica em duas artérias com territórios diferentes. Apesar da gravidade angiográfica da lesão da diagonal, um IFR negativo e ADA, obviamente, com território muito maior, com FFR ao final extremamente positivo. Bom, a gente optou então no tratamento da DA, após o IFR ter mostrado que a lesão é fisiologicamente significativa. Nós não estamos usando nenhum método de imagem.
como ultrassom ou ACT, nós estamos usando somente a angiografia e a ideia é colocar um stent biabsorvível, um absorbe, e a gente fez o QCA, como vocês podem ver na tela, tem um diâmetro de referência de 2,74, é uma lesão longa na DA proximal, e por conta disso, para evitar um full metal jacket na artéria, a gente optou em fazer o implante do stent absorbe. A diagonal, como o IFR não foi significativo, a gente optou em não tratar. Laca, queria que você falasse um pouco da técnica, do preparo da lesão, qual a importância da gente preparar bem uma lesão para esse tipo de device, porque o BVS, né, ele precisa de uma preparação diferente de um stent metálico. Quais são as suas considerações? Nesse caso, como a gente fez o QCA, mostrou 2,75, o QCA geralmente ele subestima o calibre do vaso, então esse vaso provavelmente tem em torno de uns 3,1 milímetros. A gente usou um balão não complacente, NC Trek, 3.015 para fazer o preparo do vaso. A gente dilatou com uma pressão nominal e houve uma boa abertura do vaso para a gente poder descer o BVS sem maiores sustos. Bom, a gente com 8 atmosferas, a gente consegue uma boa expansão do balão. O balão 3.015, não complacente, e dessa forma a gente atinge um nível 1 para 1 para poder fazer o implante do BVS. Vamos ver agora como é que ficou. A gente nota que houve uma dissecção no segmento médio da DA, mas é uma abertura efetiva do vaso. O vaso praticamente está preparado para a gente implantar o absorbe. O adequado é que a gente tenha no máximo 40% de lesão residual, e a gente nota que não ficou nem isso. Então ele está bem adequado agora para a gente fazer o implante do suporte vascular bioabsorvível. Bom, vamos começar fazendo o implante do absorbe 3.0 28 milímetros. Vocês podem notar aqui o BVS, que não é metal. O aspecto é semelhante a um plástico. Minutos. A cada 5 segundos, 2 atmosferas. 2 atmosferas, geralmente passa 2 segundos, 2 atmosferas, 25, 2 atmosferas, chegar em 30, 2 atmosferas, 2 atmosferas. Estou em 10. Vê como é que tá. Deixa sua escopia, Valério. Ok. Agora vamos esperar 30 segundos. Essa parte de baixo, eu tenderia a não dar muita pressão para não ter problema embaixo. A gente hiperexpande ali, entendeu? Okay. Quando chegar em 15 a gente tira. Acho que já deu os 30 segundos do... Não, é em 15 ali, ó. Em 15 tira. Em 15? Pronto. Optamos na técnica de overlap, em usar a técnica marker to marker. E nessa técnica, o balão ele fica posicionado sobre a marca do stent distal, a marca proximal do stent distal, e as marcas dos balões do BVS, a marca do BVS proximal ele fica exatamente bem próximo, ele não fica sobre, mas ele fica bem próximo à marca do stent distal. Realizamos uma projeção ortogonal àquela anteriormente feita, e a gente nota que o overlap dos stents agora parece um pouco mais distante. Parece aqui uma técnica de scaffold to scaffold. Na verdade, a gente nota que o balão ele está um pouco mais proximal em relação
a marca do stent distal. Então a gente vai reposicionar para manter a técnica que a gente optou, que é a marker to marker, para ficar somente 1 milímetro de overlap entre as duas hastes dos BVS. Então nós conseguimos uma excelente imagem, uma excelente expansão do stent bioabsorvível, mas resolvemos fazer uma hiperexpansão no segmento proximal. A gente já tinha hiperexpandido com 3.0, NC, e agora a gente está hiperexpandindo com 3,5, ali próximo à junção e os stents proximal. E o do stent proximal também. Após a otimização da hiperexpansão do stent proximal, conseguimos um aspecto angiográfico muito favorável, muito bom, o vaso tapered, e a imagem que havia uma dissecção distal praticamente não atrapalha em nada, não tem redução do fluxo, ela é mínima e nós aceitamos esse resultado angiográfico como extremamente favorável. Agora nós partimos para avaliação, primeiro avaliação fisiológica coronária direita. Segundo o protocolo de avaliação híbrida, a gente vai começar pelo IFR. Tá? Podemos registrar o IFR, nós estamos com a curva ao vivo. Registrando, 0,97, a primeira medida, francamente negativo. Vamos repetir, por favor? Essa é a nossa terceira medida, 0,97 de novo, entre 0,96 e 0,97 é o que está dando, é francamente negativo, acima do 0,93, que dá um valor preditivo negativo para isquemia altíssimo. Está com vocês aí agora o caso. Cristina, você acha que vale a pena a gente fazer a adenosina aqui, fazer o FFR dessa lesão? Pelos estudos atuais comparativos de IFR com FFR, não há necessidade. Mas por um caso demonstrativo, se você quiser, nós podemos continuar. Então vamos fazer. Novamente, como a gente pode confirmar, o valor do FFR, após infusão de adenosina com o paciente sentindo os sintomas da adenosina, mostrando que esse paciente teve efeito de hiperemia máxima, o valor foi negativo para a isquemia, 0,85, mostrando concordância entre os métodos. Então, após a realização do estudo fisiológico com IFR e FFR da lesão da coronária direita, nós observamos que ela não era a geradora de isquemia para o paciente e que havia uma dúvida pelo infarto inferior descrito, se essa lesão angiograficamente importante poderia ser originadora da isquemia e da dor. Então, esse é um caso absolutamente ilustrativo. Nós chegamos à conclusão que aquele subramo marginal pode ter sido o causador do infarto. Verificamos uma descendente anterior longa e uma diagonal longa e importante, nos quais fizemos o estudo fisiológico de ambas as lesões, chegando à conclusão de que a diagonal não era responsável por isquemia, a DA era responsável por isquemia, com o implante de 2 stents absorvíveis da Absorb e com um resultado angiográfico muito bom, otimizado, e depois o estudo da direita. Esse caso nós terminamos e consideramos completo, sem recurso de imagem intracoronária, mas com um recurso absolutamente interessante desse conceito novo do IFR que a doutora Cristina nos brindou.